Eu quero falar de uma história que aconteceu no Antigo Testamento, há pelo menos 700 anos antes de Cristo. E nessa época onde nós vamos ler, você vai entender bem, estava reinando Ezequias. O rei Ezequias foi o primeiro rei de Judá. O rei Ezequias era um homem tremendo diante de Deus. Ele fez uma grande revolução no seu tempo. Ele chegou a ser comparado com o rei Josias. Era um homem temente diante de Deus. E nessa época que o rei Ezequias governava sobre Judá, não sobre Israel, mas sobre o reino de Judá, o reino sul. O país vizinho, um reino vizinho, os assírios, havia um rei chamado Senaqueribe, o rei da Assíria, e considerado o mais terrível de todos os reis assírios, de tão violento, de tão brutal que ele era, um homem sanguinário. E ele governava vizinho ali de Judá. E a palavra de Deus diz que nesse tempo ele se levanta e invade 46 cidades fortificadas de Judá. Ele invade essas cidades, não eram cidades abandonadas, largadas, mas eram cidades fortificadas, cidades estruturadas, cidades preparadas contra invasores. E Senaqueribe invade. Não foram 10 cidades, que já seria muita coisa, mas 46 cidades. E depois dessa invasão, depois que ele entra nessas cidades e faz uma destruição, mata a sangue frio mulheres, crianças, faz uma destruição em toda aquela região. Ele cerca Jerusalém, a cidade onde o rei Ezequias habitava, onde estava o palácio do rei, o templo de Deus, lá em Jerusalém, onde estava Sião, o monte santo do Senhor. E ao invadir, ao vir contra Jerusalém, esse rei Senaqueribe começa a ameaçar o rei Ezequias. Começa a fazer ameaças gravíssimas. E no livro do profeta Isaías, capítulo 36, verso 1 e 2, Isaías capítulo 36, verso 1 e 2, fala mais ou menos isso. No 14º ano do reinado de Ezequias, 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, 36. Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e conquistou todas elas. Todas elas. Ele mandou o seu comandante à frente de um grande exército ao rei Ezequias. Então, o comandante daquele exército vai lá falar com o rei. É isso que está dizendo. Esse exército partiu de Laques e acampou perto de Jerusalém, junto ao aqueduto do açude superior, perto do caminho que leva ao campo do lavandeiro. Então ele vai, chama o comandante do exército e fala assim: eu quero que você vá até o rei de Jerusalém, até o rei de Judá, lá em Jerusalém, e dê um recado para ele. Mande um recado meu. Senaqueribe era temido por sua maldade, ele era temido por sua violência, e quando ele sai para dar um recado ao rei, ele começa a afrontar o Deus de Israel, ele começa a afrontar o Deus vivo, ele lança palavras de afronta. E no verso 14, mais para frente aí na sua Bíblia, verso 14, rola um cadinho,
Não deixem, olha o que ele fala para o povo. Aí ele vira para o povo e diz assim: não deixem que Ezequias os engane. O rei de vocês vai falar que nada vai acontecer, que vocês estão seguros, que está tudo certo, que é para vocês não terem medo de mim, não terem medo do meu exército. Não deixe que ele engane. Ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês de mim. O rei de vocês não tem poder e não vai fazer nada para livrar vocês de mim. Verso 15, não deixe o rei Ezequias convencer vocês a confiar no Senhor. Não deixe que o rei Ezequias convença vocês a confiar em Deus. Quando ele diz assim, certamente o Senhor nosso Deus vai vir nos livrar. Quando ele disser isso para vocês, que Deus vai vir livrar vocês, Ele não vai deixar que Jerusalém seja conquistada pelo rei da Síria. Quando ele disser isso, aí o verso 16 ele grita e diz assim: não deem ouvidos a Ezequias, não escute nada disso, Deus não vai livrar vocês coisa nenhuma, Deus não vai livrar vocês da minha mão, vejam só, aí ele faz uma proposta, vejam só a boa proposta que o rei da Assíria, que Senaqueribe faz para vocês, olha a proposta. Parece Satanás, né, irmão? Quando te cerca, mandando problemas, te envolvendo, situações terríveis que vêm ao seu redor. E aí você pensa, o meu Deus vai me livrar. Mas aí ele começa a dizer assim, não acredite. Não pense que teu Deus vai te livrar. Aí Senaqueribe fez uma proposta. Escute só a minha proposta, eu vou fazer uma proposta. Presta atenção, façam as pazes comigo. Façam as pazes comigo. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Então eu deixarei cada um voltar para a sua casa, para a sua videira, para as suas plantações, beber água do seu poço, da sua cisterna, até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com essa aqui, tem plantação de uva, tem cereal, tem pão, tem vinha. Eu vou dar uma terra novinha para vocês. Não deixem, está lá no verso 18, não deixe Ezequias enganar vocês, dizendo que o Senhor dos exércitos vai te livrar de mim. Porque não vai. Por acaso, algum deuses de nação, alguma nação aqui que eu destruí, conseguiu livrar eles da minha mão? Então não é o Deus de Israel que vai conseguir. Tem situação na vida da gente que o diabo lança certas circunstâncias que você acha que você não vai dar conta. E o pior ainda é a afronta que ele faz. É as pessoas dizerem que não tem jeito e que não adianta dizer que Deus vai te livrar, porque Deus não vai te livrar. Que você não vai conseguir sair dessa situação, que não tem como você sair dessa situação. E ele ainda diz, olha ao redor, por acaso alguma dessas nações que vocês ouviram falar que eu destruí, essas 46 cidades que eu acabei com elas, por acaso alguma delas conseguiu se livrar de mim? Não ficou uma inteira. Eu destruí tudo, todas. Olha só o que eu já fiz, olha para o lado, olha para trás, veja o que eu já fiz. E você acha que você vai sair invicto desse problema? Você acha que você vai dar conta? Que Deus vai te dar solução para isso? E a palavra diz que o povo se calou diante das afrontas.
No verso 21, diz assim: mas o povo ficou em silêncio, porque o rei Ezequias havia dito: não respondam ao comandante do rei da Assíria, fiquem quietos. E todo mundo ficou quieto. Quantas vezes a gente chora sem lágrimas? Já viu quando você chora sem lágrimas? Já viu quando não tem mais lágrima para chorar? Já viu quando você não tem mais esperança? Quando você olha a sua situação financeira, e vê que não tem saída, só um milagre. Quando você olha a situação do seu casamento, fala assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou. Quando você olha a situação do seu filho, o envolvimento do seu filho com mais amizades, com drogas, e você sabe, você entende que não tem mais jeito, e Satanás vem dizer: olha, adianta, você acha que vai adiantar clamar o Deus dos exércitos, o Senhor Deus de vocês? Pode chamar o que você quiser, não tem mais jeito. Foi isso que Senaqueribe fez. Foi isso que Senaqueribe mais conseguiu fazer diante dessa situação tão difícil. E sabe o que foi interessante quando eu observo esse texto? É que o rei Ezequias, ele havia se preparado para ataques. Rei Ezequias havia montado uma estrutura para Jerusalém quase que intransponível. As obras que ele fez obras para se defender de um cerco, obras tremendas, obras grandiosas que existem inclusive até hoje nas ruínas de Jerusalém. Ezequias levanta obras tremendas. Mesmo assim, mesmo ele sabendo que estava preparado, mesmo ele sabendo que tinha estrutura para enfrentar o rei Senaqueribe, mesmo sabendo disso tudo, por algum motivo, o rei Ezequias se deixa intimidar. Por algum motivo, ele estremece diante das ameaças. Por alguma razão, ele começa a acreditar no inimigo. Por algum motivo, ele começa a acreditar no inimigo. Muito triste, muito desesperado. Quando ele sai daqui, pulamos para o capítulo 37. Quando o rei Ezequias sai daqui, ele diz que ele rasga as suas roupas, no capítulo 37. Ele rasga seus vestidos, tão triste, tão desesperado. O versículo 1 diz: quando o rei Ezequias ouviu o que havia acontecido, rasgou suas roupas, cobriu de pano de saco em sinal de tristeza e sofrimento. E aí, ele foi para o templo do Senhor. Ele foi orar. Ezequias foi orar. Sabe aquela tristeza que você não sabe de onde vem? Sabe aquela dor que você não sabe como se curar? Sabe aquela situação que você já fez de tudo para resolver? E não tem mais o que ser feito? Ezequias rasga as roupas. A tristeza dele era tanto, a dor que ele sentia era tanto, o sofrimento que ele sentia era tanto, e ele foi para o templo do Senhor, para o lugar que podia dar refúgio para ele, para uma situação, para o único lugar onde podia vir alguma resposta do céu. E aí no verso 2, diz que ele chama os ministros dele, chama seus ministros, todos eles vestidos de pano de saco, e manda procurar o profeta Isaías, o profeta de Deus. Ele fala assim: vão procurar o profeta, porque eu preciso de ajuda.
Jerusalém está ameaçada. Senaqueribe vai entrar e não vai ter pena de ninguém. Ele vai assassinar mulheres e crianças. Ele vai acabar de vez. É aquilo quando você sabe que Satanás vai acabar de vez com a minha vida. Dessa vez não tem jeito. Dessa vez, se não for milagre, não vai ter solução. Se dessa vez não acontecer algo no céu que eu não posso controlar, para mim não tem mais jeito. Exatamente isso Ezequias estava vivendo. Um período de muito sofrimento, de castigo. E ele compara com uma hora que a mulher sofre terrível dor para dar luz, mas não tem força para fazer a criança nascer. Uma mulher que está gemendo, mas não tem força para aquela criança vir ao mundo. E no verso 4, ele diz, Ezequias diz, manda dizer ao profeta Isaías, diga ao profeta, fale com o profeta, quem sabe o Senhor, seu Deus, escutou, tenha ouvido as afrontas que Senaqueribe fez, zombando de Deus, zombando do Deus vivo, zombando do Deus de Israel. Quem sabe Deus ouviu, quem sabe Deus está vendo, quem sabe o Senhor, seu Deus, o Deus do profeta Isaías, quem sabe Ele repreenda, Ele toque no rei Senaqueribe, Ele vá lá e repreenda tudo que ele disse que ele aconteceu, por favor, e ele diz, por favor, Isaías, por favor, profeta, ore pelos remanescentes que sobreviveram em Jerusalém, por favor, ore. Irmãos, infelizmente a prática da oração na nossa vida, ela só acontece em momentos tão trágicos. A prática da oração de muitos crentes só acontece em dificuldades tão altas. Nós deixamos para clamar ao Senhor nos momentos muito difíceis. Mas ainda que seja nos momentos muito difíceis, nós fazemos isso porque sabemos que existe um Deus que tudo ouve, um Deus que tudo escuta, um Deus que tudo vê, um Deus que está vendo a situação, um Deus que está vendo o que você está passando, um Deus que sabe exatamente até o que você pensa. Um Deus que sabe até o que você pensa. E quando ele manda esses homens procurarem o profeta, no verso 6, relata que o profeta responde para eles, leva a mensagem para o rei, diga para o rei o seguinte, não tenha medo dessa mensagem do rei da Assíria, do rei Senaqueribe. Não tenha medo dessa mensagem. Não tenha medo. Não tenha medo das ofensas que ele falou alto para todo mundo ouvir. Não tenha medo do que ele fez com as 46 cidades fortificadas. Sabe por quê? Diz o profeta Isaías, em nome de Deus, eu vou dar a ele um espírito de medo. Eu vou dar a ele, diz no verso 7, um espírito de medo. Porém nele um espírito, e ele ouvirá um rubor. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe aquele homem fortão, corajoso, que sai desafiando, que sai destruindo, que sai matando? Eu, Deus, vou colocar dentro dele um espírito de medo, um espírito de pavor. E ele, sem controlar isso, vai ter medo. Vai começar a ter medo. E o Senhor mandou ainda dizer, lá mesmo onde ele está, eu farei com que ele seja morto à espada. Essa foi a mensagem que o profeta Isaías mandou para o rei Ezequias, para o rei de Judá. Não tenha medo,
Não tenha medo. Deus se levantou. Deus se levantou para defender Judá. Deus estava vendo e ouvindo. O Deus de Judá é o Deus vivo aqui hoje. É o Deus, sim, que está ouvindo, sim, a sua oração. Ainda que você não se sinta respondido, Deus tem enviado a sua mensagem. E quem sabe, a pregação de hoje não era a resposta que você estava buscando de Deus. Quem sabe você não saiu da sua casa e disse: Senhor, fala comigo neste culto. Senhor, fala comigo porque eu preciso ouvir a sua voz. O rei Ezequias estava carecendo ouvir uma mensagem de Deus, uma mensagem do céu. E Deus enviou essa mensagem através do rei Isaías. Deus enviou essa mensagem através do seu profeta. E Deus mandou entregar essa mensagem ao profeta. Deus disse: vá lá ao rei, vá lá, entregue essa mensagem ao rei. Ele precisa saber que eu vou tocar em Senaqueribe. Aí sabe o que acontece, irmãos? Diante dessa situação, Senaqueribe, não muito contente, além de ter feito ameaça, além de lá ter feito um estardalhaço. Já viu quando o inimigo envergonha? Quando fala alto para todo mundo ouvir? Quando quer tornar público coisas a seu respeito, quando quer difamar você, quando você se sente envergonhado. Aí, não satisfeito, ele envia uma carta. Senaqueribe, o rei da Síria, ele faz uma carta e manda entregar a Ezequias, ao rei de Judá. Diz no verso 9, ainda do capítulo 37, verso 9. Enquanto lutava contra Líbina, estava lá Senaqueribe lutando ainda em outros lugares, fazendo afronta em Jerusalém e lutando em outros lugares. E aí, quando ele estava lutando lá em Líbina, uma cidade, foi avisado de que Tiraca, rei da Etiópia, o rei da Etiópia, vinha do sul para lutar contra os assírios. Quando soube disso, enviou mensageiros ao rei Ezequias com esta mensagem. Ele escreve e manda levar. Olhe isso, no verso 10. Digam a Ezequias, rei de Judá: não seja tolo a ponto de acreditar que o Deus no qual você confia o engane. Ué, mas como é que Deus que eu confio vai me enganar? Engane dizendo, sabe o quê? Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Senaqueribe não vai tomar Jerusalém. Não deixe que Deus te engane. Porque ele soube que o profeta tinha dito que nada iria acontecer. Não deixe. Aí no verso 11, ele diz na carta: você sabe muito bem o que os outros reis da Síria antes de mim fizeram. Sim, eles eram terríveis. E Senaqueribe era pior ainda. E ele diz: por onde passaram, eles destruíram completamente seus inimigos. E ele encerra dizendo assim: por acaso você pensa que poderá escapar? Você está achando que vai escapar? As ameaças se intensificaram. Sabe quando você se sente ameaçado? Aí o profeta vem dar uma palavra. Aí logo em seguida essa palavra vem uma ameaça, pior ainda. Vem um recado de Satanás, pior ainda. Você está achando que vai resolver essa situação? Aí vem o recado do diabo, você está achando que você vai sair inteiro? Você está achando que eu vou dar folga para você? Você está achando que vai conseguir vencer? Você acha mesmo que pode vencer?
E sabe o que acontece nessa história? É que o medo superou o bom senso. O medo foi tanto que o rei de Judá, o rei Ezequias, não conseguia mais pensar. E olha, que ninguém em Jerusalém ainda havia morrido. Olha que ninguém tinha sido atacado. Não tinha um morto sequer em Jerusalém. A cidade estava fortificada. O rei da Síria, o rei Senaqueribe, estava mandando recado, mas nenhum mosquito ele tinha matado. Era só da garganta para fora. E ele ameaçava, mas não fazia nada. Já viu aquele cachorro que late, e fica te ameaçando e te dá medo, e você recua? O rei de Judá deixou que o medo tomasse conta dele. Ninguém tinha morrido, nada tinha acontecido, mas havia um medo enorme tomando conta dele. E o Senhor tem falado comigo, me ministrado algumas vezes, que muitas pessoas estão sendo acometidas de medo, o medo irracional, o medo sem senso, o medo de acontecer algo que ainda nem aconteceu, medo de ameaças, medo do que vai acontecer com a economia, medo do que vai acontecer com esse país, medo do que vai acontecer com a sua família, medo do que vai acontecer com o seu filho. Eu tenho medo de um acidente, medo disso, medo daquilo, e o medo tomou conta do seu coração. O medo começou a tomar conta do seu coração e suplantar a sua razão. As emoções descontroladas suplantam a razão. Tudo que Satanás quer é atacar a sua alma. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Digo, meu espírito é forte, a minha carne é fraca. E carne aqui está falando de alma. E quando fala da alma, está falando da sua mente. Quando fala de alma, está falando dos seus sentimentos. Quando fala de alma, está falando das suas emoções, da sua vontade. E tudo que o diabo faz é minar seus sentimentos. Primeiro, se ele quer te vencer, ele vai minar suas emoções, ele vai atacar a sua mente, ele vai começar a mandar informações mentirosas, ele vai começar a ameaçar você, colocar espírito de medo em você. Tem muito crente travado com espírito de medo, tem muita gente paralisada com espírito de medo, tem gente com medo do amanhã, tem gente com medo de morte, medo de doenças, medo de tudo, muita gente paralisada. E Satanás tem paralisado. O inimigo tem paralisado muita gente. Crises de ansiedade, ataques de pânico, depressão, angústia, e por aí vai. E o medo vai crescendo, e você não tem como controlar. E as emoções ficam tão descontroladas que cada vez mais não vai tendo saída, você não vai encontrando solução. Sabe o que é estranho nessa história? É que se o rei Ezequias, no início do governo dele, ele enfrentou Senaqueribe. Ezequias tinha 4 anos de governo, e enfrentou Senaqueribe, e saiu vitorioso. E 24 anos depois, ele já conhecia, já tinha enfrentado aquele inimigo, já conhecia as estratégias dele, já sabia como vencê-lo. 24 anos depois de tanta experiência, Ezequias demonstra medo. Quantas vezes você já venceu Satanás pelo poder de Deus? Quantas vezes você se viu em situação difícil e Deus te livrou? Quantas vezes Deus te deu o livramento? O rei Ezequias havia lutado e vencido.
Porém, anos e anos depois, esse inimigo levanta com toda a força, reaparece na vida de Ezequias. E sabe o que acontece? Lá o segundo livro dos reis conta, sabe o que acontece? Que Ezequias decide pagar tributo. Deu, acho que 300 moedas de prata, deu ouro, catou todo o ouro que possuía, e além de tributos, que ele mandou dar a rei Senaqueribe: não nos mate, nos poupe, tome tributo, você está cobrando, vamos lá, estou aqui te dando. Ele ainda vai no templo, pega todo o ouro que havia no templo, ele vai no palácio, cata todo o ouro que havia no palácio e entrega para o inimigo. Diz: toma tudo que nós temos. Está no segundo livro dos reis, capítulo 18, verso 14. Segundo livro dos reis, 18, 14. Ele entrega para Senaqueribe todo o ouro do templo, todo o ouro do palácio e mais os tributos que havia cobrado. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. 15. Assim deu Ezequias toda a prata, além dos tributos. Ele foi toda a prata que se achou na casa do Senhor, em algumas versões fala do templo, e nos tesouros da casa do rei. Verso 16. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor. Olha de onde ele tirou o ouro. Ele foi nas portas, das ombreiras das portas do templo, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Tanto foi o medo, que as portas do templo de ouro, até o ouro ele foi lá, mandou raspar. Entrega, porque Senaqueribe vai nos destruir. Vamos ver se o ouro aplaca a ira dele, se ele fica mais calmo. Tem gente que quer negociar com o inimigo, tem gente que quer falar: o inimigo está me afrontando, eu estou sendo afrontado. Quem sabe, se eu parar de ir para a célula, as lutas diminuem. Foi eu começar a trabalhar na igreja, eu comecei a ter problema. Quem sabe, se eu parar de me envolver, eu paro de me aborrecer. Quem sabe, se eu parar de orar, parar de jejuar, as coisas vão melhorar. Sabe o que aconteceu com Ezequias? Ele perdeu o seu foco espiritual. Ele perdeu o seu foco espiritual. E ele começou a imaginar o pior antes de acontecer. É assim, mãe, que você fica quando seus filhos saem? Você começa a imaginar o pior antes de acontecer? É assim que você fica diante de uma solução financeira, de uma crise financeira? Começa a imaginar o pior antes de acontecer? E sabe o que Ezequias fez? Ele se esqueceu da força de Deus. Ele se esqueceu da força do Senhor. Ele esqueceu que Deus é um Deus forte. Ele tirou os olhos do Senhor Jeová dos exércitos. Ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para o adversário. Começou a olhar para o inimigo. Até que chega a hora, no verso 14, Isaías 37, 14, que Ezequias vai orar. Diz assim: Ezequias vai orar. Mas eu já orei tanto, não ouvi Deus falar. Eu já orei tanto, nunca ouvi Deus falar. Diz assim: Ezequias vai orar. Diga assim: eu preciso orar. Eu preciso focar em Deus. Deus é forte.
Deus não enfraqueceu. O Deus que me deu livramento lá no passado é o Deus que vai providenciar um livramento para mim. Diga assim: eu não sei. Diga: eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai agir. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso e Ele vai me livrar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o meu Deus vai me livrar. Você pode aplaudir o Senhor? E diz o verso 14 que assim que Ezequias acabou de ler a carta dos mensageiros, ele sobe até o templo. E sabe o que ele faz? Ele pega aquela carta de ameaça, abre, coloca aberta diante de Deus e vira assim e diz, e orou dizendo, verso 15, verso 16, e ele abre a carta e fala assim: olha aqui, Deus, a carta que aquele homem me mandou, olha para isso aqui. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, cujo trono fica entre os querubins, o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra, o Senhor criou os céus e a terra. Ouça, ó Senhor, a minha oração. Olhe para nós, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça todas as palavras que Senaqueribe escreveu, as ofensas que ele enviou ao Deus vivo. É verdade, Senhor. É verdade que os reis da Assíria transformaram todas aquelas nações e terras em um deserto. É verdade que eles destruíram tudo à minha volta. É verdade que eu já vi muita gente morrer dessa doença. É verdade que eu perdi alguém com essa mesma doença. É verdade que eu não sei como o dinheiro vai multiplicar. É verdade que eu não sei como meu filho vai mudar. É verdade que eu não sei como tu podes transformar esse casamento. É verdade que eu não sei como solucionar isso. É verdade, Senhor, é verdade. É verdade. Aí no verso 19, verso 20. Agora, Senhor, nosso Deus, salve-nos das mãos dele. Salva-me das mãos do meu inimigo. Salva-me, Senhor, das mãos de Satanás. Salva-me, Senhor. Sabe o que me faz lembrar? O rei Davi, quando pecou e foi ser punido, Deus mandou o profeta falar com Davi como ele queria ser punido. Você quer ser punido como? Pelo seu inimigo ou por mim? O que você prefere, Davi? Aí Davi escolheu. Davi: Senhor, eu quero ser punido por ti. Eu quero ser corrigido por ti. Porque Davi sabia que Deus era pai dele. Que Deus corrigia para amor. Deus corrigia para dirigir, para corrigir, para direcionar. Deus sabia, conhecia os limites da vida de Davi. Deus conhece seus limites. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe que muita gente está sofrendo aqui hoje e sabe até onde você pode aguentar. Deus sabe disso tudo. E o rei Ezequias pede: salva-me das mãos dele. Salva-me das mãos do meu inimigo, para que todos os reinos da terra saibam que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Ele queria mostrar que todos soubessem, que Jerusalém inteira soubesse, que as nações vizinhas soubessem que só o Senhor é Deus. E Deus tem coisas a fazer na sua vida. Deus tem coisas a operar na sua vida, porque só o Senhor é Deus. Deus vai fazer coisas, não é porque a gente merece, não é porque a gente deixa de merecer, é porque só o Senhor é Deus. Deus faz obras porque só o Senhor é Deus. E aí Deus responde por meio do profeta Isaías.
Deus vai lá e fala novamente com Isaías e manda dar a resposta. No verso 21, então Isaías, filho de Amós, enviou esse recado ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a sua oração, ó rei Ezequias, sobre o rei Senaqueribe, o rei da Síria. Isso é o que o Senhor diz contra ele. Diz agora verso 23. Você sabe a quem ofendeu? A quem ele ofendeu? Você sabe contra quem ele blasfemou? Você sabe contra quem ele levantou a voz, cheio de orgulho, cheio de atrevimento? Foi contra o Santo de Israel. Escuta uma coisa, você que já é papai e mamãe, a gente fica muito bravo quando tocam no filho da gente. A gente fica muito chateado quando tocam no filho da gente. A gente quer proteger, a gente se sente pai, a gente se sente mãe, a gente se sente protetor. Sabe o que Deus fez? Deus ficou muito chateado porque estava tocando nos filhos dele. Deus disse, foi quando você tocou em Jerusalém, quando você tocou, quer tocar no rei Ezequias, é em mim, o Santo de Israel, é um atrevimento, é contra mim que você levanta. Tenha certeza que o inimigo pode ter levantado 1000 forças contra você, para derrubar, para atacar você, para trazer tristeza, mas Deus está vendo, e Deus diz, é contra mim, eu sou o seu pai, eu tomo as suas lutas, as suas dores, eu tomo as suas dores para mim, eu sinto as suas dores. E no verso 28, vamos para o verso 28, ele manda dizer, saiba porém, que eu o conheço muito bem. Olha Deus falando contra o inimigo, contra o rei Senaqueribe. Eu o conheço muito bem, quando ele sai e quando ele retorna, e conheço o furor que ele tem contra mim. Deus conhecia muito bem o inimigo, e Deus conhece também a gente muito bem. Deus conhece, olha, ele fala, quando levanta, quando sai e quando retorna. Quando você sai, Deus está vendo. Quando você retorna, Deus está vendo. Quando você atende um telefonema e fala baixinho para ninguém mais escutar, tem alguém interceptando sua ligação. Quem é que está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem que está ouvindo? Quando você manda um recadinho e apaga para não ficar registrado, quem viu? Quem leu o seu recadinho? Quem leu o seu recadinho? Quando você olha com um olhar diferente para alguém, quem viu o seu olhar? Quem viu o seu olhar? Quando você pensa mal, só pensou de uma pessoa, principalmente que é uma pessoa correta, quando você pensa mal no seu coração contra alguém, quem ouviu? Quem ouviu? Quando você lá na sua cama de noite, o quarto todo escuro, murmura, reclama, quem está ouvindo? Saiba que eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem. Verso 29, é por causa desse furor contra mim, e porque a sua arrogância chegou até meus ouvidos, que eu vou prender um gancho no seu nariz, colocar um freio na sua boca. Isso se faz com cavalo, com bicho, mas eu os ia tratar assim. Senaqueribe, eu vou botar um gancho. Era assim que se levava escravos. Um gancho no nariz, um freio na boca, e eu vou levar você de volta para a sua terra, pelo mesmo caminho que você veio contra o meu povo, eu vou te levar de volta. Pelo mesmo caminho que você veio contra o meu povo, eu vou te levar de volta, porque você ousou tocar, ameaçar o meu povo. E verso 30, a você, Ezequias, eu vou dar um sinal. Aí Deus dá um sinal, esta vai ser a prova. Ainda esse ano você vai ter o que comer, depois você vai plantar, aqui mesmo você vai plantar, e no terceiro ano você plante, porque você vai colher.
Verso 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: os seus exércitos não vão entrar nessa cidade, os seus soldados não vão atirar uma única flecha. Oh, não tenha medo, porque o inimigo não vai atirar uma única flecha contra você. Não tenha medo. Ezequias orou e Deus respondeu a oração de Ezequias. Ezequias clamou e Deus mandou resposta. E a resposta foi: seus inimigos não vão marchar contra você, não vão levantar seus escudos, não vão construir rampas de terra, não vão atacar seus muros. Você não vai ser atacado. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Porque Ezequias orou. Não tem aquele louvor que fala assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o quê? Sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus não deixa o justo sem resposta. Deus não deixa o justo sem resposta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, Deus está estendendo a mão, porque é hora de vencer. Aleluia! Dê glória a Deus, irmão. É hora de vencer. Aleluia! No verso 34, sabe o que ele fala? O seu inimigo vai voltar para a terra dele pelo mesmo caminho de onde veio. Ele não vai entrar nessa cidade, assim declara o Senhor. Verso 35, eu mesmo defenderei essa cidade pela minha honra e por amor ao meu servo Davi. O Senhor diz para você, irmão, irmã: eu mesmo vou te defender pela minha honra. Eu mesmo vou defender essa cidade, essa igreja, a sua vida, a sua família, pela minha honra. Eu mesmo vou defender. Sabe o que fala? Olha que louco. O verso 36. Naquela mesma noite que Ezequias orou. Naquela mesma noite que Ezequias orou, o anjo do Senhor saiu em direção ao acampamento do exército assírio e matou 185.000 soldados. Eles não atiraram uma flecha, não atiraram nem uma pedra. Foi o anjo do Senhor que foi lá e matou 185.000 soldados. O maior silêncio. Ninguém nem viu de onde veio. Aí diz o quê? Quando o resto do exército se levantou na manhã seguinte, quando olhou para fora só tinha o quê? Cadáveres. Como é que vieram aqui? Como é que o rei Ezequias entrou aqui? O exército de Judá entrou aqui e matou. Gente, 185.000 mortos. É muito morto. Eu nem consigo imaginar como é essa imagem. É muita gente. É o quê? Um estádio cheio, sei lá, 2 estádios, tudo morto. A cidade de Teresópolis inteira morta. É muita gente. Só tinha cadáveres. E o povo, Ezequias não teve que levantar um dedo, porque foi o anjo do Senhor que fez. Você não vai levantar um dedo, varão, irmã, tu não vai levantar um dedo.
É Deus que está lutando por você. É Deus que está guerreando. É Deus que está na batalha contigo, irmão. É Deus que está na batalha com você. É Deus que está na batalha dessa igreja. É Deus que está na batalha. Vamos ficar de pé. Dê um aplauso forte ao Senhor. Ei, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Ai, aleluia, Ele é Deus de guerra. Ele está te vendo. Ele conhece tua dor. Ele sabe a tua dor. Ele sabe o teu sofrimento. E Ele já mandou anjo para te livrar. O anjo já está a caminho para te livrar. Esse é o nosso Deus, amém? Amém? Vamos cantar? Vamos louvar? Vamos adorar? Vamos adorar. Você vai adorar o Senhor teu Deus. Quantos aqui têm certeza que Deus já está te dando livramento? Levanta a mão. Quantos aqui têm certeza que Deus está curando sua dor? Levanta a mão. Quantos sabem que o anjo do Senhor está indo tomar conta da sua casa, da sua vida? Levanta a mão. Hoje é dia de você chorar igual Ezequias fez. É dia de você orar e dizer: Senhor, Senhor, socorro, socorro. É dia de você gritar. Grita com todas as suas forças: socorro, Deus, socorro. Grita, mas olha para o céu. Abre teus olhos espirituais e veja o exército que já saiu para te defender. Enquanto você pede socorro, Deus já mandou anjo te sair em defesa sua. Já tem anjo do Senhor saindo na tua defesa. E é assim que vai ser.